Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta segunda-feira, você vai conferir. Como foram julgadas as contas da Secretaria de Saúde de Cuiabá? O DAI de Várzea Grande também teve o balanço apreciado. E ainda entenda como funciona o plenário virtual. É o TCE Notícias do dia 3 de dezembro que está no ar. Olá, tudo bem? Contas da Secretaria de Saúde de Cuiabá são julgadas pelo Pleno do TCE. Confira os detalhes da reportagem. As contas relativas ao exercício de 2011, período em que os secretários da pasta foram Maurélio Ribeiro, Antônio Pires Barbosa e Lamartine Godoy Neto, foram analisadas pela relatoria do conselheiro Domingos Neto. Porém, durante a sessão, o relatório foi lido pelo conselheiro substituto Moisés Maciel. Entre as principais irregularidades detectadas na secretaria e que resultaram na má gestão, estão a falta de planejamento e a troca frequente de gestor. Após defesa dos interessados, os conselheiros votaram pela regularidade das contas, porém com determinações e multa. No sentido de julgar as contas anuais de gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, referentes ao exercício 2011, regulares com determinações legais em relação ao primeiro gestor, senhor Maurélio de Lima Batista Ribeiro. Regulares com determinações legais em relação ao segundo gestor, senhor Antônio Pires Barbosa. Regulares com determinações legais em relação ao terceiro gestor, senhor Lamartine Godoy Neto. As penalidades aplicadas aos então gestores totalizam 174 PFs, sendo 97 aplicadas a Maurélio Ribeiro, 55 PF ao ex-secretário Antônio Pires e 22 a Lamartine Godoy Neto. E o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, o DAI, também teve o balanço apreciado na mesma sessão. As contas do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, o DAI, em 2011 esteve sob responsabilidade do gestor João Carlos Hauer e foram reprovadas pela unanimidade dos conselheiros do TCE. A equipe técnica responsável pela apreciação foi a do conselheiro substituto João Batista de Camargo, que destacou que vários atos praticados na gestão causaram dano à administração, como é o caso do desfalque e desvio de dinheiro e bens públicos, desvio de finalidade e dano ao erário público. As inúmeras ilegalidades constantes nesse processo indicam fortes indícios da ocorrência de atos de improbidade administrativas definido pela Lei nº 8.429 de 92, dentre os quais destaco atos que causaram prejuízo ao erário, artigo 10, e atos que atentaram contra os princípios da administração pública. Entre as penalidades do julgamento estão determinações, recomendações e multas aos responsáveis pela gestão. A multa ao senhor Mário Antunes de Almeida Filho, diretor do Departamento de Água e Esgoto. Multa ao senhor Marcos Vinícius de Barros, fiscal do contrato. Multa ao senhor Pi Monteiro, também fiscal de contrato com a empresa ESA Construtora. Multa ao senhor Jesse Henrique Moy, fiscal de contratos. Ao senhor Carlos Mário Rodrigo, fiscal de contratos. Ao senhor Cláudio Vinícius de Arruda Gomes, pregoeiro. Ao senhor João Maiolino de Mendonça Antônio de Barros Bueno e Calmiro Francisco Ferreira e as senhoras Márcia de Souza e Eurita Oliveira Santos, integrantes da Comissão Permanente de Licitação. Os conselheiros ainda julgaram nesse mesmo processo uma representação, processo que foi avaliado como procedente. Determinações como a de que uma tomada de contas especial seja instaurada para apurar contratos firmados com a suspeita de fraudes em licitações e a reinstituição de valores aos cofres públicos no montante de R$ 255 mil foram feitas. Uma cópia desse processo também vai ser encaminhada ao Ministério Público Estadual para que as providências que entenderem necessárias sejam tomadas. Começou a funcionar nesta segunda-feira o plenário virtual do TCE. A sessão consiste no julgamento eletrônico de processos específicos e possui pauta própria, coordenada pela Secretaria-Geral do Tribunal Pleno. A periodicidade das sessões vai ser definida conforme o fluxo de processos.
Os assuntos processuais que podem ser julgados em plenário virtual dizem respeito a consultas, aposentadorias, pensões, reformas, reservas remuneradas e eventuais retificações desses atos previdenciários e homologações de julgamentos singulares para a constituição de títulos executivos. São processos de menor complexidade para que o Tribunal Pleno Presencial possa analisar processos mais complexos, como, por exemplo, as contas de gestão e de governo que tratam de aspectos amplos da administração pública. A sessão virtual vai ser realizada de segunda a sexta-feira, com início às 8h30 da manhã e com término previsto para as 5 horas da tarde de sexta-feira. Outra novidade é que a defesa poderá enviar vídeos com sustentação oral e defesa por escrito, porém não poderá haver juntada de documentos, uma vez que há regulamentação específica e prazos para tais procedimentos. Para acompanhar o plenário virtual, é só acessar o link plenariovirtual.tce.mt.gov.br. A regulamentação a respeito do funcionamento é possível ser encontrada nas resoluções normativas 28 e 29 de 2012, que também estão disponíveis no link tce.mt.gov.br/legislação. Confira quantos processos estão na pauta de julgamento da sessão desta semana. Mais de 70 processos estão na pauta para serem julgados na sessão plenária desta terça-feira, dentre eles as contas da Prefeitura de Várzea Grande e da extinta Companhia de Saneamento da capital. Uma tomada de contas vai apurar a regularidade dos adiantamentos concedidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado a uma ex-servidora, e 2 consultas feitas pela Auditoria Geral do Estado também vão ser respondidas. Nessa mesma sessão, os conselheiros também devem apreciar, em regime de urgência, uma representação referente à atuação dos controladores internos. Uma medida que vem de encontro com os pedidos de melhorias das condições de trabalho feitos pela Associação dos Controladores Internos Municipais, que protocolaram a solicitação junto ao presidente conselheiro José Carlos Novelli. Eles reivindicam, por exemplo, espaço físico, equipamentos como computadores e também assim, um maior entrosamento com as equipes escolhidas pelos gestores municipais. Nós ficamos por aqui. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá!